Pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo novo no canal. Eu vim aqui falar com vocês um pouquinho, né, sobre os últimos acontecimentos. Hoje eu saí da faculdade e eu fui atrás de um vestido no Bom Retiro. Não, três. Nós fomos convidados para uma festa de casamento na minha igreja e a moça me pediu para eu ficar lá na frente, né, para receber, né, os convidados, recepcionar os convidados. E aí, beleza. Aí eu quero um vestido simples, mas é difícil de encontrar um vestido simples, mas para um casamento, né? Que tem que ser um vestido social. Daí então eu rodei o Bom Retiro inteiro atrás desse vestido, eu não achei. Eu encontrei os vestidos das meninas, mas a minha irmã vai ir buscar amanhã. Aí, não satisfeita, eu fui no Brás, rodei o Brás inteiro e nada. E do Brás, eu passei na Lapa, não encontrei nada na Lapa. Eu não sei se é porque é inverno, né? Mas eles recolheram todos os vestidos, roupas de calor. Você não encontra nada nas lojas. Nada, 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 nada. Eu fui no Brás, eu achei que eu ia ficar surpreendida, né? Com as roupas. Gente, não tem as coisas no Brás, você não encontra mais. As lojas fecharam todas, sabe? Tem poucas lojas abertas, só as que sempre tiveram mesmo. Não tem mais camelô, a polícia tirou tudo. E assim, não tem, sabe, roupa mais. Você olha assim, e são umas roupas assim, tem algumas que até tá na moda, mas sei lá, as roupas são bem antigas, sabe? Nada assim de especial. E aí você fica rodando, rodando, e é as mesmas roupas em todas as lojas. É muito chato isso. Bom Retiro até tem umas roupas legais. Só que o problema é o preço. Bom Retiro, as coisas não são baratas, gente. É roupa boa. É de primeira linha, né? É roupa bem costurada, né? Só que o precinho não é legal, não. É um precinho meio salgado. Calça a partir de R$ 80 pra cima. Ou vestido também. Você não encontra vestido por menos de R$ 150. E se encontrar, é muito provável que seja aqueles vestidos bem simples, né? Que não é muito a cara de um vestido para um casamento. Enfim, né? Aí eu rodei, gente. Eu rodei tanto. Meu pé tá estourando, os meus dedos tá doendo tanto. Eu vou ter que colocar no sal com água pra ver se dá uma melhorada, porque eu não tô aguentando. E os meus olhos tá tudo vermelho, porque essa madrugada a minha neném, ela não dormiu. Vocês estão vendo ela aqui, ó. Minha irmã pegou ela na creche pra mim, porque eu não havia chegado ainda. Ela não dormiu a madrugada inteira com pesadelo. Eu nunca passei por isso. É a primeira vez. E já tem 3 dias que tá acontecendo isso. Ela acorda com pesadelo. Ela acorda com sono. Aí você fala com ela, acalma pra ver se ela dorme ou ela não dorme. E foi a madrugada inteira, assim. Pesadelo. E eu fiquei com muita dó, achei que ela tava com alguma dor, né? E ela não sabe falar direito, então ela não sabia expressar o que ela tava sentindo, entrei em desespero. Aí minha irmã ficou com ela das 5 da manhã às 7 da tarde. Ou das 5 da manhã às 7 da manhã. Aí quando foi às 7 da manhã eu levei ela pra creche, ela ficou bem na creche, passou bem na creche. Aí eu falei pra elas, comuniquei que se acaso ela viesse ia ficar chatinha, enjoada, era pra elas me ligarem pra eu dar um jeito de buscar. Mas graças a Deus deu tudo certo, elas me ligaram, então correu tudo bem. Eu recebi foto dela, ela tava se alimentando e tava bem. Foi correria hoje na faculdade, a gente tava aprendendo a última matéria antes da revisão. E olha que matéria puxada essa de biologia celular, gente, meu Deus do céu. Eu sempre amei biologia, mas essa matéria é bem puxada mesmo. A gente precisa entender sobre todo o sistema do organismo, né? Para entender a homeostasia do corpo, por que o corpo entra em desequilíbrio, para a gente entender um pouco das origens das doenças psíquicas, né? Que tem a ver com o nosso organismo, tem a ver com o que você come muitas vezes, tem a ver com todo o seu sistema digestório. É muito incrível. Essa parte da psicologia eu não tinha ideia de como que era interessante.
Eu tô olhando pra cima porque tá chegando notificação, mas é de um grupo que já deveria ter saído. E assim, é fantástico. Eu gosto muito, 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 muito dessa parte da biologia, da genética, né? É essencial, gente. A alimentação é tudo. Eu tava conversando com uma amiga minha lá da faculdade, eu tava falando pra ela que durante a aula, né, e a explicação do professor, eu tava recordando da época que meu irmão, eu cuidava dele, né, que ele teve alta do não, foi antes dele ter alta do sanatório, quando ele ainda tava, ele já estava com esquizofrenia paranoide, né, e ele ficava com as paranoias dele, ele se absteve de alimentos e ele ficava tomando lactopurga. Nem deveria estar falando aqui, senão acha que eu tô fazendo propaganda. E ele ficava tomando, né, esses comprimidinhos amarelinhos para poder usar o banheiro com mais facilidade. Só que, na verdade, muitas vezes ele não conseguia usar o banheiro, não é porque ele tava com constipação, é porque por ele se abster de se alimentar e ele só ingerir água, né, e tomar chá, e ele não tinha, né, o que, né, defecar. Então, o corpo todo dele estava em desequilíbrio. Então, ele usava, né, esses remédios achando que tinha alguma coisa ali para ser expelido do corpo dele. Mas, na verdade, ele não estava se alimentando. E um dos picos, né, da esquizofrenia é exatamente isso. A pessoa não tem mais prazer em se alimentar. A pessoa não tem mais prazer em comer. E isso é horrível, né? E começo assim a recordar, eu fico triste, sabe? A gente, eu ouvindo lá a aula e eu lembrando, cada palavra que o professor falava, eu ficava lembrando dele. E me cortava minha alma, sabe? Dava aquela vontade de chorar, porque eu passei. Quem é inscrito aqui no canal e já viu alguns depoimentos meus, eu passei por toda a doença dele com ele e passei também depois que ele teve alta do sanatório, né? Foi muito difícil, gente. Vocês não têm noção. Só quem já passou essa situação sabe. E algumas pessoas que viram eu passando sabe o quanto é atormentador você conviver com uma pessoa doente e você querer dar a vida por essa pessoa, querer trocar de lugar com essa pessoa. Isso não ser possível. Eu lembro que muitas vezes, só pra né, finalizar essa parte, pra eu não ficar adentrando muito nessa parte, né? Mas eu lembro que muitas vezes eu via ele daquele jeito e eu ficava falando pra Deus nas minhas orações: Senhor, por que o Senhor não divide a doença dele comigo? Eu sei que pelo menos assim vai ser menos dolorido pra ele, vai ser menos doloroso. Só que não era vontade de Deus, né? A vontade de Deus é que ele fosse embora, né? É muito difícil. É muito difícil mesmo. E assim, eu nunca passei por terapia, nunca fiz terapia. Mesmo depois de tudo isso que eu vivi na minha vida, fora outras coisas, né, que eu também já comentei aqui da minha tia e das minhas tias, né? Mas eu nunca fiz terapia. Eu tenho vontade de fazer muito terapia, eu quero muito fazer terapia, até porque a gente é obrigado a fazer terapia, né? Mas eu acho que é no quinto semestre. Mas eu quero fazer terapia com um psicólogo cristão, que eu acredito que ele vai me entender muito mais. Apesar que eu tenho amigos psicólogos, tenho uma amiga minha que ela é psicóloga, né? Acho que já tem uns 10 anos, 10, 15 anos. Eu converso bastante com ela sobre, ela é costureira também, né? Ela costura as coisas pra mim. Eu sempre converso com ela. Eu parei um pouco de ir lá porque a minha vida, né, mudou. E eu casei, tive filho, tudo, mas a gente se fala por telefone agora, não consegui o contato dela. E é muito gostoso conversar com ela, sabe? E ela sempre me ouviu, sempre me deu muito conselho. Ela é espírita. E mesmo ela sendo espírita, ela falava algumas coisas pra mim que às vezes eu pensava assim, não faz muito sentido, né, isso. Mas ao mesmo tempo fazia sentido. Uma vez ela falou pra mim assim que eu era a mãe da minha família. Ela acreditava que em outra vida eu fui a mãe da minha família.
Por isso que eu cuidava tanto dos meus pais, tanto dos meus irmãos. Por isso que eu me preocupava tanto em a minha família ser mais ajustada, em eles se colocar, né, em equilíbrio, buscar ter um objetivo na vida, e entre outras coisas. E realmente, a minha vida inteira, desde os meus 13 anos, que tive que tomar responsabilidade, eu fui sempre tentando, sabe, colocar as coisas no lugar na minha casa. Eu ainda morava com os meus pais, todo mundo junto. Mas sempre foi muito difícil, porque eu era uma das mais novas. E por ser uma das mais novas, ninguém quer dar crédito, né? Mas, assim, é incrível como que o Senhor usa a gente. Eu sempre soube de tudo que eu falava. E eu tinha noção de tudo que eu falava, cada palavra que eu falava, eu tinha discernimento do que eu falava. E eu sabia que ia acontecer. E realmente aconteceu tudo que eu falava. É muito triste, sabe? Muitas vezes eu conversava com amigos meus, pastores, e eles falavam que eu era profeta da minha casa, né? E eu tinha muito medo. Porque ser profeta da sua casa é você saber as coisas que vão acontecer antes mesmo delas acontecerem. E não é somente pelos fatores ambientais, por você ver o movimento das coisas acontecendo, mas é porque muitas vezes você olha para alguém e você enxerga muito além do que ela mesma vê nela mesma. E muitas vezes aconteceu isso comigo, em muitos episódios dentro da minha família. E eu via coisas, sabe? Eu olhava assim para os meus irmãos, para os meus pais, e eu pensava: se você não mudar a tempo, vai acontecer isso na sua vida. E realmente, gente, infelizmente aconteceu. E não foram coisas boas. Foram coisas muito dolorosas, muito difíceis de superar. Para eles mesmo, sabe? E assim, graças a Deus, o Senhor sempre restaurou as minhas forças quando eu estava mal, quando eu estava desanimada. O Senhor sempre me fortaleceu nos dias mais tenebrosos da minha vida, mais difíceis, onde eu achava que o mundo ia desabar na minha cabeça, que o mundo tinha acabado para mim. O Senhor falou: não, ainda vai ter um outro dia, você ainda vai ver o sol, você vai ainda ver a noite de novo, e você ainda vai viver longos dias. E era assim que Deus falava comigo, e aquilo parecia um tormento, porque tudo que eu queria muitas vezes era partir desse mundo. Eu não queria mais viver, sabe, nesse mundo, porque eu achava que tudo que eu vivia nunca ia passar, sabe? Nunca ia mudar. E graças a Deus mudou. Demorou muito, né? Mas mudou. Claro que dependeu muito de escolhas que eu fiz para que isso acontecesse hoje. Mas, assim, cada escolha minha, desde as ruins que me fez aprender muita coisa. É claro que se eu tivesse o poder de voltar no tempo, né? Eu teria mudado muitas coisas e teria não feito muitas coisas, mas foi necessário que eu tivesse vivido tudo que eu vivi para hoje eu ser quem eu sou. Para hoje eu estar aqui, ó, cuidando da minha bebezinha com muito amor, para eu aprender a ser mãe, para eu aprender a ser esposa, para eu aprender a ser filha, para eu aprender a ser irmã, para eu poder aprender a ser amiga, para eu poder aprender a ministrar para as crianças. Às vezes eu tô lá na igreja ministrando para as crianças e meu coração enche de alegria porque eu aprendo junto com eles. Eu aprendo com eles, eu tô ministrando para eles ali e eu tô aprendendo com eles, sabe? E assim é muito gratificante para mim tudo que Deus tem feito. Tudo, 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 tudo. Você que tá aí vendo o vídeo, né? Não sei se você vai ver até o final, mas eu quero te falar que a sua vida é muito boa para ser vivida. Não deixe que as frustrações desse mundo, que as decepções da vida mesmo, te faça cair em decadência, te faça desistir de viver, te faça desistir de querer amanhecer o dia e tomar um café. Não deixe que as pessoas te tire a alegria das coisas mais simples nessa vida. Porque quando eu era mais nova, eu valorizava coisas muito grandes. Eu me preocupava em ter coisas grandes. E eu não valorizava as coisas simples da vida. E hoje, assim, eu valorizo muito as coisas simples da vida. Hoje eu tenho, graças a Deus, o que eu queria, sabe? Mas isso não me realizou. A maior alegria que eu tenho é poder chegar em casa da faculdade e fazer o meu café preto da tarde, sentar na mesa com meu esposo e poder tomar aquele café e conversar com ele, sabe?
falar como foi meu dia, ele falar como foi o dele. E a gente olhar pra nossa filha, ver ela sorrindo e ela falando com a gente não entendendo o que ela fala. Poder sentir o cheiro dela, poder sentir o cheiro do meu esposo, poder sentir o cheiro da minha casa. Poder me estressar com os pelos dos meus gatos dentro da casa, porque é muito chato, é muito estressante os pelos deles. A casa inteira. E eu já tenho eles há muitos anos. E é um hábito que eu tenho que... não tenho o que fazer, né, gente? Tem que relevar, porque são os meus filhos também, né? E eu cuido bastante, né, deles. Eu amo meus bichos, eu amo minha família. Então, assim, é tudo que Deus me deu. E poderia perder tudo que Deus me deu de bens materiais, mas eu poderia recuperar tudo de volta ou não recuperar e não fazer tanta falta. Mas se eu perdesse a minha família, eu perderia o resto que sobra do meu coração. Eu sempre falo que meu coração, ele é composto em fragmentos, né? E cada fragmento dele simboliza para mim a minha família, né? E minha mãe, quando eu perdi ela, foi um pedacinho do meu coração. E até hoje ficou esse vazio, esse buraco. E nunca vai ser preenchido, né? A gente consegue superar, porque o Senhor dá força junto com o Espírito Santo. Mas a dor, ela vai amenizando, mas o buraco permanece o mesmo. E o meu pai, graças a Deus, é vivo ainda, né? Os meus irmãos. Tirando o meu irmão, outro que Deus tirou também, que também foi um pedaço grande que foi embora do meu coração. Foi o primeiro pedaço, né? Com 2 buraquinhos. Mas o Senhor, ele é extraordinário. É como se ele fosse restaurando, sabe? O meu coração. Fosse restaurando pouco a pouco, tampando aquele buraco, sabe? Ainda fico vazio, mas ele tampa aquele buraco assim e eu consigo suportar tanta dor. E assim, é extraordinário. Quando eu escolhi fazer psicologia, eu não tinha muita certeza de como ia ser, né? Mas eu tinha noção que tinha muitas áreas que eu poderia entrar. E hoje tenho mais certeza do que nunca que tudo que eu quero é poder contribuir para a transformação da mente das pessoas e fazer novas descobertas e encontrar novas possibilidades de viver sem depressão, de viver com a esquizofrenia e conseguir viver uma vida normal e viver e ser feliz. E dar valor para as coisas mais simples da vida, porque tudo passa. Mas se você guardar os momentos mais simples da sua vida, isso vai ser para sempre. Você sempre vai lembrar disso. E mesmo se você ainda estiver vivo e estiver com 80, 90 anos, você ainda vai se recordar e contar para as pessoas que vierem após você. E é isso. Fica com Deus. Até um próximo vídeo. Eu espero que você que assistiu o vídeo até aqui tenha uma reflexão em cima desse vídeo que sirva de bom proveito para você, tá bom? Se você não entendeu o vídeo, gente, se inscreve no canal, assiste os outros vídeos para vocês entenderem como que é a minha trajetória. E é isso, para vocês me conhecerem melhor, tá bom? Curta, comenta, compartilha. Beijo, fica com Deus e até a próxima.